Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estar meditando em algo que falou muito ao meu coração, porque nós estamos debaixo de um propósito, né? E todas as vezes que nós entramos debaixo de um propósito, isso é para nos tornar mais sensíveis, né? Sensíveis à voz de Deus. Só que quando a gente entra em propósito, a gente extrai o melhor, mas extrai o pior também. Porque a gente começa a botar para fora muita coisa que está em oculto e a gente não consegue segurar. E tem um texto muito interessante, Isaías capítulo 58, que eu vou ler alguns versículos com você, que fala a respeito de jejuns e propósito. Vamos lá? Diz assim, eu vou começar a partir do versículo 5, que diz assim: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça com junco e se deite de pano de saco e de cinza. É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O próximo versículo. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor entrará na sua retaguarda. Olha o 9. Aí sim você clamará ao Senhor e ele te responderá. Você gritará por socorro e ele te dirá: aqui estou. Agora olha o outro versículo. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o desejo dos aflitos, então a sua voz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O profeta aqui, ele é tomado, né, por essa palavra de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que quando nós fazemos propósitos, nós abdicamos de alguma coisa, isso aí já é muito. E essa alusão aqui, Deus está falando assim, olha, isso tudo é muito bom. Fazer jejum é muito bom, mas olha só, o jejum também, ele precisa gerar em você, a sua vida precisa gerar em você desprendimentos carnais, sensibilidade para ajudar o seu próximo, sensibilidade para mudar a sua conduta, o seu dedo de acusação, sensibilidade no amor que precisa parar de ser fingido. E aqui ele coloca que assim, quando a gente começa a agir dessa forma, a gente vai poder, com certeza, né, desfrutar de promessas e bênçãos, porque olha só, aí sim, aquilo que está oculto, aquilo que tem te prejudicado, aquilo que para você às vezes é uma pedra de tropeço, vai existir luz sobre a sua escuridão. Mas quando o seu coração deixar os desejos egoístas para ajudar o próximo, por quê? Porque a maioria das vezes os propósitos e os jejuns que fazemos não são para a vida de uma outra pessoa, eles são para a nossa vida. Eles são para algo nosso. A gente não faz o jejum para a nossa carne ficar mais sensível, porque a gente amar mais o outro. A gente não faz o jejum como um propósito para que Deus possa nos dar estratégias para a vida do outro. Não, é para a nossa vida. E aqui ele começa a falar claramente que o jejum, ele nos traz para perto do chamado. O chamado como trazer cura, como libertar os oprimidos e romper todo jugo. Isso fala que o jejum me aproxima da vontade de Deus. Os propósitos, eles têm que me aproximar da vontade de Deus. Ele fala assim, olha, aí sim você vai clamar e Deus vai te ouvir. Mas quando eu faço propósitos e eu entendo que algumas coisas da minha vida eu vou eliminar. E ele bota, se precisa eliminar do seu meio o jugo opressor, o que é isso? Aquilo que a gente coloca sobre a vida dos outros. As acusações, as críticas. Porque fulano é desse jeito, porque ciclano é, porque fulano não precisava ter feito assim, porque eu nunca vi. E a gente começa a apontar tanto o dedo para as pessoas, e esquece que quando eu entro em propósito, eu preciso tratar a minha carne, a minha dificuldade,
a minha debilidade, aquilo que eu ainda não consegui vencer. E a língua é feroz. A língua é algo que nós precisamos vigiar o tempo inteiro, porque a gente julga muito. A gente levanta muito esse dedo opressor. E ele fala assim, o dedo acusador. A gente, ó, você não podia. Você tá errado. Você é isso. Você não é tão bom. Você devia ter feito de outro jeito. Você não deveria ter falado assim, o dedinho tá, ó, acusando. E eu preciso tirar esse dedo acusador para que eu veja as promessas de Deus. Ele fala assim, falsidade no falar. Quantas vezes, né? A gente tá rindo pros outros, dando aquele famoso tapinha nas costas, a pessoa vira e a gente já começa a falar dela. Queridos, não adianta jejum, não adianta propósito, não adianta deixar de comer 40 dias. Se essas coisas da carne não forem eliminadas, não forem tratadas, não combina. Não combina. E os propósitos que nós fazemos, eles precisam trazer sensibilidade, sim, de um quebrantamento, de um arrependimento para saber que eu não posso mais agir assim. E aí ele fala assim, que se eu fizer isso, a minha luz despontará nas trevas, ou seja, eu vou jogar luz sobre as trevas do meu interior. Eu vou jogar luz sobre aquilo que está me impedindo. E aqui está dizendo que a minha noite vai ser como o meio-dia, ou seja, toda a escuridão vai sair. Aquela escuridão que a gente não tem coragem de falar para as pessoas. Mas aí sim eu vou ter oportunidade de tratar, de me deixar ser tratado. E aí vem as promessas, porque ele fala assim, o Senhor vai te guiar continuamente. No versículo 11 diz assim, numa terra ressequida, você será como um jardim regado. Quantas vezes a gente fala esse versículo? Mas a gente só chega nele. Você vai ser como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. A gente declara isso o tempo inteiro, como um versículo motivacional, às vezes, como promessa. Mas ele está dentro de um contexto que fala de matar o meu eu, de renunciar. Não adianta você só dizer assim, eu tô fazendo jejum, eu tô renunciando isso e aquilo e nada mudar dentro de você. Nada mudar na sua carne. Nada mudar na sua conduta, na sua forma de viver, na sua honestidade, na forma como você olha para as pessoas, na forma como você julga. Muitas vezes nós nos reunimos com amigos, que tipo de conversa sai? É sobre a vida dos outros? Se é, você tá aqui, ó, com esse dedo acusador. Pode fazer o jejum que for, não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Porque o tempo de propósito é um tempo de renúncia própria. Um tempo de renunciar até as coisas que eu acho. E aqui fala assim, no versículo 11, que nós vamos ter um caminho no meio do deserto. O Senhor vai nos guiar numa terra ressequida e vai fortalecer os seus ossos, ou seja, você vai ser fortalecido, você vai ter cura, você vai ter as suas promessas, quando primeiro você se deixar tratar. Que essa palavra abençoe seu coração. Não faça jejum, propósitos como religiosos, mas faça um jejum, pedindo a Deus para mudar você e tirar aquilo que não combina com o Espírito Santo. Ok? Beijo no seu coração.